Bom, o assunto que estamos tratando durante essas semanas que se seguem, né, iniciado hoje na quarta-feira, é sobre operações com números decimais. Todas as operações com números decimais. Números decimais. Os famosos números com vírgula, números decimais. Então, como adição e subtração já são conhecidas, nós estamos iniciando esse estudo pela multiplicação, tá? Pela multiplicação. A multiplicação de números decimais. Então eu vou colocar alguns exemplos aqui, exemplos mais simples e um pouco mais complexos. Olha, por exemplo, vamos colocar aqui por exemplo, a gente começa esse estudo no seu livro na página 197, multiplicações de números decimais. E aí logo em seguida temos exemplos aí. Então eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, eu coloco 4,89 multiplicado por 4. Então você vai fazer a multiplicação do jeito que você já conhece, tá certo? 4 vezes 9 vai dar 36, 36, né? Vão 3, depois 4 vezes 8, 32, com mais 3 lá em cima vai dar 35. 35 você colocou 3, 4 vezes 4, 16, 16, com 3, 19. Bom, como nós temos aqui, ó, se você reparar, eu vou colocar em vermelho que fica mais fácil. Nós temos duas casas decimais após a vírgula. Se temos duas casas decimais após a vírgula, após a gente traçar o cálculo, você vai andar duas casas decimais de forma ao contrário. Ó, tá? Então, duas casas decimais da sua direita para a esquerda. Ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Sempre assim, você vê o número de casas decimais. Tudo bem? Então, eu vou colocar mais um exemplo aqui, que está no seu livro também. Esses exemplos estão dentro do livro. Deixa eu apagar aqui. E vamos colocar um outro exemplo também. Então, em cima desses exemplos, você vai fazer o trabalho que nós estamos pedindo para ser feito. Então, olha só. Vou botar um exemplo aqui, por exemplo. 5,2 multiplicado por 4. Quando você tem 5,2, então você tem uma casa decimal, depois do 5,2. Você multiplica normalmente, 4 vezes 2 vai dar 8, 4 vezes 5 vai dar 20. O que você faz? Da sua direita para a esquerda, você coloca a vírgula. Não tem muito mistério, ok? Para fazer isso. Vamos dar mais um exemplo simples aqui. Ó, vou dar mais um exemplo. Por exemplo, eu tenho 3,124 multiplicado por 7. Tá? Então você vai fazer a conta normalmente. Como você já percebeu, você tem três casas decimais. Se você tem três casas decimais, no final da sua direita para a esquerda, você vai ter que contar três casas decimais. Então vamos lá. 7 vezes 4 vai dar 28, 28 foram 2. 7 vezes 2, 14, com 2 vai dar 16. 16 foi 1. 7 vezes 1 dá 7, com mais 1 vai dar 8. E 7 vezes 3 vai dar 21. O que eu faço? Número de casas decimais da direita para a esquerda. Então, 8, 6, 8. Aqui eu coloco a vírgula, tá? Então, essas multiplicações aí são as operações a partir da multiplicação, tá? Agora a gente vai falar sobre divisão. Vou apagar essa parte. Você já viu, né? Fechar aqui. Vou reabrir falando de divisão. Divisão também de números, divisão com números decimais. Números decimais. Então vamos lá. Nessa divisão de números decimais, você vai perceber isso no seu livro também,
ele começa a dar essa possibilidade lá na página 202, tá? Divisões de números decimais. Então vamos para de números decimais. Vamos para um exemplo simples aqui. Como é que a gente vai fazer? Ó, eu vou colocar um número aqui, 18 dividido para 8. Tá? 18 dividido para 8. Você vai dividir normalmente, só que nos restos que a gente vai começar a usar o número decimal. Nesse caso aqui, ó, 18 dividido para 8, o mais próximo é o 2. 2 vezes 8 vai dar 16. 16 para chegar a 18, restam 2. Mas agora, 2 ele não divide 8. O que eu faço? Eu completo com 0 e coloco a vírgula. Sempre completo com 0 e coloco a vírgula. Passou a ser o número decimal. O 8, por exemplo, vai ser o 2 de novo. 2 vezes 8, 16. 16 para chegar a 20, faltam 4. 4 divide 8? Não, né? Então, o que eu faço? Eu acrescento um 0. Só que nesse momento eu não preciso acrescentar mais uma vírgula, porque o que? Já é um número decimal, entendeu? Eu já dividi aqui, então ele se tornou um número decimal. A partir daí eu não preciso acrescentar vírgula. Então 40 dividido por 8, eu vou ter 5. 5 vezes 8 vai dar 40, para 40 nada. Então 18 dividido por 8 dá exatos 2,25. Ok? Essa divisão é feita dessa maneira. Vamos para um segundo caso aqui. Vamos para o segundo caso, que é um caso mais interessante. Deixa eu pegar um caso aqui um pouco mais interessante para você perceber. Vou pegar um caso um pouco mais interessante aqui. Vamos lá na sua página. Deixa eu ver. Na página aqui do seu livro. Tem vários exemplos aqui. Mas eu queria pegar um exemplo aqui mais tranquilo. Mas vamos lá. Vamos pegar lá no seu livro, na página 205, tem um exemplo que é muito interessante de divisão. Deixa eu apagar aqui. Perceba aí. Então, deixa eu apagar esse exemplo que já resolvemos. Né? E vamos prestar atenção nesse próximo exemplo. O que eu vou dizer nesse próximo exemplo? Ó, preste atenção. Eu tenho... Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho 143,50 para dividir por 5. Preste atenção. O que a gente faz com isso? Né, com 143,50 dividido por 5. Ó, primeiro, eu tenho que igualar o número de casas decimais. Como? Se você for perceber, ó, eu tenho duas casas decimais aqui, então eu tenho que completar com 0. Aqui, ó, o número de casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, então eu completo com 0 aqui, o número de casas decimais. E aí, completando com 0, eu posso retirar a vírgula. Tá? Quando eu completo com o número de casas decimais. E aí eu vou fazer a conta normalmente. Então eu vou ter, na realidade, eu vou ter que 14350 dividido por 500. E aí você faz a divisão normal. Como é que eu faço a divisão normal? Olha só, são 500, então eu tenho 1435, né? Que é o mais próximo, dividido por 500. Quantas vezes o 500 cabe lá dentro? Né? 2 vezes, certo? Então, 3 vezes não dá. Então, 2 vezes 500 vai me dar 1000. 1000 para chegar a 1435, vai faltar quanto? 435. 435 não divide 500, então tem que abaixar o 0. Então eu tenho 4.350. Quantas vezes cabe? Aproximadamente 8, né? Porque 5 vezes 8 é 40. 8 vezes 500 dá 4.000. Sobrou quem?
4.000 sobrou aqui 350. Estou fazendo naquela conta direta, 350. 350 não divide 500. Então, aí começa o quê? Aí eu começo com a vírgula. Utilizo a vírgula, acrescento um zero, né? Acrescento o zero e acrescento a vírgula. Já que não tem como dividir. Então, 3.500, quantas vezes cabe? 7 vezes, né? Porque 7 vezes 5 é 35, 7 vezes 500 é 3.500. Para 3.500, nada. Tá certo? Então, você vê, primeira coisa que eu faço, olha para cima aí, ó. Vou colocar até numa outra cor. No começo, a vírgula estava aqui, ó, 143,50. Se era 143,50, não podia dividir por 5. Então, você, como tem duas casas decimais, você acrescenta 2 zeros. Depois que você iguala as casas... Opa, perdão. Peraí, esse aplicativo de vez em quando para. Depois que você iguala o número de casas decimais, você vai e você pode executar a conta normalmente. E aí vai estar lá 28,7, né? 28,7. Como tem duas casas decimais, eu posso também ou 28,7 ou posso acrescentar 28,70, que vai dar no mesmo em relação a esses valores aqui, tá bom? O próximo passo que a gente vai falar é sobre a potenciação e a radiciação. Isso se encontra na tua página 209, que também é a potência com números decimais e a radiciação com números decimais. Então vamos lá. Fechar e abrir. Então, vamos primeiro falar da potenciação. Potenciação com números de números decimais. Números decimais. A potenciação com números decimais. Então vamos dar um exemplo aqui. Primeiro a gente vai relembrar um detalhe. Quando a gente estudou potência lá atrás, a gente aprendeu que é o seguinte: olha, 6 elevado ao quadrado é a mesma coisa do que 6 vezes 6, porque esse 2, que é o expoente, está fazendo com que a base, número 6, se repita 2 vezes. Então 6 ao quadrado é igual a 36, ok? Isso é coisa antiga, tá? Porque se repete 2 vezes. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 3,2 elevado ao quadrado, ia acontecer a mesma coisa. Isso quer dizer que o 3,2 ele vai se repetir quantas vezes? 2, né? Então 3,2 multiplicado por 3,2. Então, fazendo as contas, dá 10,24. Ah, você não entendeu? Então você vai ter que fazer a conta de 3,2 vezes 3,2. Ó, eu vou colocar aqui, quando você tiver com essa dificuldade, não vai elevar direto não. Você pega o 3,2, só para conferir, e o 3,2. Ó, multiplicado. Se eu tenho duas casas decimais, por quê? Ó, se eu trocar de cor para você entender o que eu estou falando. Eu tenho uma casa decimal aqui e outra casa decimal. Cada número tem uma casa decimal. Então, no final, eu tenho que ter o quê? Duas casas decimais como resultado. Vamos lá. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 3 dá 6. Tirar aqui. 3 vezes 2 deu 6 de novo. 3 vezes 3 deu 9. Somando todo mundo, eu tenho 4 como resultado. 6 mais 6 dá 12. 12 foi 1. 9 mais 1, 10. Ah lá, duas casas decimais. 10,24. Tá? Então, 3 elevado ao quadrado vai dar 10,24. Esse é um dos exemplos. De uma outra maneira, a gente pode também fazer isso aqui. Tá? Vou apagar isso aqui, continuar a potenciação. Tá? Atenta para isso aqui. De uma outra maneira, a gente pode fazer a potenciação. Como é que é a outra maneira? O mesmo 3,2, ó, elevado ao quadrado. Como é que eu posso escrever 3,2 em forma de fração? Lembra? Então, a gente já estudou isso. 3,2, porque é decimal, né? Tem uma casa decimal. Então, eu posso reescrever isso aqui como 32 sobre 10. Porque é uma casa decimal. Mas os dois estão o quê? Estão elevados ao quadrado. 3,2 ou 32 sobre 10 é a mesma coisa. Parando e verificando o que a gente acabou de aprender, o que é... Quando eu tenho 32 décimos elevado ao quadrado, eu estou elevando tanto o numerador como o denominador. Os dois estão sendo elevados ao quadrado. Então, 32 ao quadrado é a mesma coisa que 32 que multiplica 32.
E embaixo, também no denominador, 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, tá? Então agora é só fazer conta. 32 vezes 32 vai dar quanto? 1024. É só você fazer a conta aí. E 10 vezes 10 vai dar 100. Mas a gente já aprendeu também que na divisão de 1024 por 10, se eu tenho duas casas decimais, é só eu colocar o 1024 e andar duas casas decimais. Olha lá, vai dar 10,24. Por que que eu não preciso fazer essa conta total? Porque, ó, 1024 dividido por 100, atenta para cá, como eu tenho dois zeros, eu ando duas casas decimais da direita para a esquerda. A gente já tratou desse assunto também, tá? Sempre assim, dividindo por 100. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Preste atenção nisso, para você não ficar fazendo conta desnecessária. Se fosse 1024 sobre 10, eu poderia escrever como o quê? 1024 e colocar a vírgula aqui, porque uma casa decimal. Se fosse 1024 dividido para 1000, você tem no seu livro, o que eu ia fazer? Colocaria o mesmo 1024 aqui e andaria três casas decimais. Então não precisa fazer muita conta, é só contar o número de zeros. Isso você tem no livro também, no decorrer desse estudo, tá? Tudo bem? Então tá. Bom, agora como último, vamos passar para a radiciação. Radiciação, tá? Isso está tudo no seu livro a partir da página que eu vou deixar como base, as páginas que eu vou deixar como base para o estudo, tá? Do que a gente está estudando nessas semanas. Então a gente vai falar sobre radiciação. Opa, saiu errado ali. Radiciação. Radiciação de números decimais. Na radiciação de números decimais, radiciação a gente está falando de raiz, né? Vai entrar raiz. Então, olha só. Vamos lá, vamos dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo aqui que você tem do seu livro também. Se você quiser dar uma acompanhada lá na 209, página 209, livro 4, tá? Livro do quarto bimestre, não esquece isso. Eu tenho a raiz quadrada de 81. Bom, a raiz quadrada de 81 eu sei que é 9. Mas por que eu sei que é 9? Porque 9 elevado ao quadrado dá 81. Mas o que é 9 ao quadrado? 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9. Lembra? Acabei de falar em potência agora. Tá? Aqui eu já destrinchei tudo. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado é 81. Tá? Raiz quadrada de 81 é 9. Da mesma forma, eu vou colocar uma raiz de uma fração. 25/49. Aí a gente tem que lembrar de raiz. Quando eu tenho uma raiz de uma fração, eu estou trabalhando a raiz do número, do numerador e do denominador dessa fração. Então eu posso fazer separadamente. Em cima, se fosse a raiz quadrada de 25, eu vou encontrar 5. E a raiz quadrada de 49, eu vou encontrar quem? 7. Mas por quê? Da mesma forma. A gente chama de forma análoga. 5 sétimos. Então, elevados ao quadrado, eu estou elevando tanto 5 ao quadrado como 7. Então, o que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. E o que é 7 ao quadrado? É 7 vezes 7. Logo, 5 vezes 5, eu vou ter quem? 25. E 7 vezes 7, 49. Então, aqui está provado que a raiz quadrada de 25/49 é igual a 5 sétimos. Tá? Exemplo também fácil. Ok? Beleza, eu vou apagar. Vamos para mais um exemplo de radiciação. Outro exemplo de radiciação é quando eu tenho a raiz quadrada de 0,25. Raiz quadrada de 0,25, eu posso transformar esse 0,25 em fração. Você transforma em fração. Então é a mesma coisa que eu escrevi o quê? A raiz quadrada de 25 sobre 100. Por que sobre 100? Lembra que são duas casas decimais? Então são dois zeros. Você vai usar o mesmo processo. A raiz quadrada de 25 vai dar 5. A raiz quadrada de 100 vai dar o quê? 10.
5 dividido para 10 é 0,5, porque você já aprendeu a dividir. Toda a fração aqui também é uma divisão. Vou fazer aqui embaixo mais uma. Por exemplo, esse aqui eu vou chamar de exemplo 1. Aqui eu vou chamar de exemplo 2. No exemplo 2, ó, eu tenho a raiz quadrada de 1,69. Como é que eu posso escrever 1,69 em fração? Eu posso escrever da mesma forma, ó. 1,69, como tem duas casas decimais, então eu vou escrever como 169 sobre 100. Ok? Então aí eu resolvo a raiz de cima e a raiz de baixo. A raiz quadrada de 169, que é a parte de cima do numerador, é 13. A raiz quadrada de 100 é quem? É 10. 13 dividido para 10 é uma casa decimal só, não precisa ficar fazendo conta, né? Eu coloco o próprio 13, acabei de dizer agora, e coloco a vírgula aqui, ó, porque é uma casa decimal, tá? Então vai dar 1,3. Então são esses exemplos aí. Bom, o que você vai fazer? Partindo disso, você tem os exercícios para serem feitos e aí eu vou determinar os exercícios lá na plataforma, tá? Aí na plataforma as páginas direitinho, as quais você tem que estudar, tá? Bons estudos, bom final de semana e bom feriado, né? Porque tem muita coisa para fazer. Além de hoje, temos na sexta-feira, temos o feriado, valeu? Deixa eu colocar aqui para você, ó, bons estudos, ok? Então, valeu, tchau, tchau. Vou fechar aqui, que terminamos, né? Opa, onde é que tá? Esqueci aqui, onde é que tá o negócio? Não, não tá aqui não. Isso aqui fecha, perdi, ó. Perdi. Onde é que está o aplicativo? Onde é que ele está? Sumiu. Já que sumiu mesmo. Ah, tá aqui. Achei. Bom, cancelamos. Um abraço, tá? Tchau.